abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. E vamos ver esta continuação maravilhosa. Eu vou ler até o verso de número 17. Romanos 8. Diz assim a bendita palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, assim Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós opera. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos orar. Senhor, ainda estamos aqui meditando na Tua Palavra e precisamos, mais uma vez, declaramos nossa total dependência de Ti e que sem Ti nada podemos fazer, nada somos. E rogamos em nome de Jesus que Tu queiras nos abençoar, abrindo os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Palavra de Deus. E que ela, pelo poder do Teu Espírito, opere o que precisa operar no nosso coração, para a Tua glória, Senhor, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então nós vimos que fomos libertos da condenação da lei. Mas, embora libertos da condenação, justificados, perdoados, nós recebemos, juntamente com esta justificação, uma inclinação, um desejo de fazer a vontade de Deus e de obedecer à lei. Aliás, isto é uma prova de que fomos justificados. Quando você sente um desejo intenso de fazer a vontade de Deus, de cumprir a lei, não de desobedecer. Você quer. O texto diz assim: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa tradução, ela tirou o restante do versículo. O versículo continua. Não sei se o pastor, na tradução dele, tem o que falta.
Talvez alguém tenha aí, sua tradução não seja... Se for, por exemplo, a tradução... Não, como é o nome? Corrigida. Se tiver a corrigida, tem o resto do versículo. Alguém tem? Que aqui tem, para aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguém tem mais? A fiel, ao meio da corrigida fiel, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente. O seu também era assim? Que levantou a mão? Também, não é? Então, está faltando. Alguns dizem, não, é porque o tradutor resolveu, que já vinha repetindo isso no verso 4, né? O verso 4 diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí pode omitir, porque tem repetição aqui. Não, isso não justifica. Tinha que ter, completar o versículo, como está no original. O original está certo. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por que o apóstolo Paulo está aqui pelo Espírito Santo mostrando que há uma diferença crucial daqueles que foram justificados e que não tem mais condenação sobre si, porque estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, você veja, ele havia dito lá no capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, quer dizer que existia gente achando que a pessoa, sendo perdoada dos pecados, livre da condenação em Cristo Jesus, podia permanecer pecando, que não tinha problema. Ele fala, de modo nenhum, né? Agora você veja, eu conheci aqui no Brasil uma missão fundamentalista que ensinava 2 níveis de crente. O crente que era salvo, e, portanto, espiritual, e o crente carnal. Crente carnal que andava segundo a carne, segundo o homem, mas que ia ser salvo porque aceitou Jesus. Mas tinha o outro que era espiritual, que alcançou um outro nível, e que esse andava segundo o Espírito. E o indivíduo que fez isso, o teólogo, professor no Instituto Bíblico, ele ensinava isso porque, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, no capítulo 3, ele diz assim, em verso 1, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele vai dizer, vocês são carnais, porque tem ciúmes, contendas entre vós. Não é assim que andais segundo o homem? Uns dizem, eu sou de Paulo, outro de Apolo.
Então vocês andam segundo o homem. Aí, você está vendo? Ele está escrevendo aos santos que estão em Coríntios e está dizendo que havia crentes lá carnais. Certo? Certo. Havia crentes carnais? Existe crentes carnais? Existe. Até um problema. Não são salvos. Jamais Paulo ensinou que existe crentes salvos que sejam carnais. Crentes que verdadeiramente nasceram de novo, mas são carnais, andam segundo o homem e com práticas de pecado. Jamais. Veja, por exemplo, o que ele diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, aquele capítulo que fala das obras da carne. Ele diz assim, verso 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Aí diz, 19, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, crente carnal não vai herdar o reino dos céus. Existe crente carnal na igreja? Existe, ele precisa se converter. Ele precisa nascer de novo. Porque nessa condição, jamais herdará o reino dos céus. Paulo está dizendo isso. Então, havia crentes carnais na igreja de Corinto? Havia. Dissensões, briga, andando segundo o homem. Tudo, tá bom. Mas tinham que se converter, nascer de novo. O erro é admitir que crentes carnais serão salvos. Eu vou dizer mais uma coisa, que é a outra fundamentação que se usava, porque ele foi escrever um livrinho para provar que crente carnal, praticando o pecado, ia ser salvo. E outro texto é o de 1 Coríntios 5. E ele fala de uma impureza na igreja de Corinto e de um rapaz que se relacionou sexualmente com a madrasta. Quer dizer, ele subiu ao leito do pai. E Paulo soube disso, ficou escandalizado e disse que nem no mundo lá fora se ouviu coisa como essa. Aí, o que Paulo diz? Paulo diz assim, deixa eu ver o versículo exato. Verso 4 e 5. Ele fica escandalizado, eu ainda aqui ausente, né, no verso 3, mas como tivesse presente, que o autor de tal infâmia, estou lendo o final do verso 3, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, ele diz assim, a interpretação. Ele vai ser entregue a Satanás, ele vai sofrer na mão de Satanás, o castigo, né, por esse pecado horroroso, mas no final ele vai ser salvo. Porque diz assim,
seja entregue a Satanás, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas é um absurdo essa interpretação. O resto das Escrituras é contra. O Paulo está dizendo, ele deve ser disciplinado, deve ser entregue a Satanás, para que ele sofra na carne, e com isso ele seja levado ao arrependimento para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente tem que interpretar assim pelo resto das Escrituras. Nós não podemos botar o dedo e dizer, não, está dizendo seja salvo no dia, o espírito seja salvo no dia do Senhor, mesmo ele entregue a Satanás e vivendo no pecado. De jeito nenhum. Paulo não está querendo dizer isso. Paulo está dizendo que ele tem que ser disciplinado, sofrer o castigo, disciplina, para que o arrependimento dele venha ou se aprofunde. Só assim que ele será, o espírito será salvo no dia do Senhor. Porque o sofrimento, por exemplo, apartado da mesa do Senhor, a saudade de ter comunhão, tudo isso leva o faltoso a aprofundar o seu arrependimento e começar a produzir fruto de arrependimento e voltar. E realmente foi isso que aconteceu. Se você pegar a segunda carta, o apóstolo Paulo, na segunda carta, fala para admitir o moço, porque ele se arrependeu. Segunda carta. Quer ver? No capítulo 7, versículo 9, ele diz assim: verso 8, portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, capítulo 7, verso 8, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Ele recriminou que a igreja demorou para disciplinar o rapaz. Ele, então, deu uma reprimenda para a igreja, na primeira carta. Aí diz assim: agora eu me alegro porque fosse contristados, não porque fosse contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento, pois fosse contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesado, mas a tristeza do mundo produz morte. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, quer dizer, uma reação contra o pecado. Foi bom vocês serem contristados. Temor, saudade da comunhão, zelo, que vindita, em tudo deste prova de estares inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha contestado, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude e a nosso favor fosse manifesta em vós diante de Deus. Aí ele diz assim, ele vai dizer para receber o jovem, espera um pouquinho. Verso 13, onde é que está? Foi, por isso nos sentimos confrontados acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito. Não, ele fala para receber o jovem. 15, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me por tudo, por confiar em vós. Obediência, acho que é isso mesmo. Eu tenho outro que ele fala para receber o moço de vós, tá?
Engraçado. Saiu aqui do meu radar. Tá vendo? Tem uma moça aí, queria ter a sua memória. Lascou-se, tá vendo? Que nada, um velho aqui. Mas eu tenho certeza que tem um negócio do moço que ele manda trazer de volta. Depois, agora fica por isso mesmo. Então, veja, Paulo não, de forma alguma, aceita crente carnal, salvo. Crente carnal tem, mas salvo, não, ele tem que se converter. E não pode andar segundo a carne. Alguém convertido vai andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Agora, por que Paulo tem certeza de que é assim? Que ele confia que os homens realmente vão ter vontade e vão enfrentar as tentações e por sua força. Não, ele vai dizer que é o Espírito Santo. Todo crente, todo justificado, todo aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo fez isso e o Espírito Santo garante. E o Espírito Santo está dentro dele e vai operar nele uma força especial para que ele ande no Espírito e não na carne. Veja, diz o verso 2, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu exemplifico isso da seguinte maneira. Você olha para um passarinho, vamos pegar o pardal, que é o que está mais, né, bem perto da gente, né? O pardal. Achou? Diga aí. É o capítulo 2, a partir do verso 5. Obrigado, irmão. Leia para mim, pastor. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Pronto. Ele perdoa o jovem e diz para que a igreja perdoe também, para que ele não seja cometido de excessiva tristeza. Quer dizer, ele passou por uma situação difícil, mas chegou ao arrependimento. E aí foi restaurado na igreja. Não é isso? Então, não justifica aquela interpretação de que o cara vai ficar lá com Satanás e praticando o pecado e o espírito, no final, vai ser salvo. De jeito nenhum. Né? Então, o pardal, que você observa no pardal? Ele está lá comendo, você chega perto dele, ele voa, no telhado para outro, tá. Mas você sabe que existe uma lei chamada lei da gravidade. No pardal não funciona. Não, ele está sob a lei da gravidade. Dá uma pedrada nele para você ver. Ele, pum, cai. Tem lei da gravidade. Como é que ele vence a lei da gravidade? Você acha que ele faz um esforço batendo asa para poder vencer a lei da gravidade? Não, ele faz com naturalidade. Porque Deus colocou uma lei na natureza dele. Assim, não é porque é a aerodinâmica da asa e não sei o quê.
Homens já tentaram fazer a asa para voar como pássaro. Tem até filmou. Tchan, pá! Não dá. Não adianta a aerodinâmica, nada. É uma natureza. Deus deu uma natureza ao pássaro, qualquer ave que voa. Ela voa. Não faz força nenhuma. Voa. Então, o crente, nascido de novo, Deus colocou uma lei nele, chamada lei de espírito e vida, que o livra da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei da gravidade, joga para baixo. Mas a lei de espírito e vida que Deus colocou no nascido de novo, no crente, o faz andar naturalmente no espírito. Eventualmente cai, eventualmente peca. Mas o normal é a vida dele no espírito. Porque o Espírito Santo colocou esta lei do espírito e vida. Eu lembro de ouvi essa história lá na igreja da Bahia, da igreja, com um pastor muito antigo, mas veio, a história ficou. Aí eu cheguei lá e ouvi essa história. Que tinha um moço chamado Camilo. Esse moço estava frequentando a classe catecúmenos, ele queria ser recebido, mas o pastor está de olho nele e percebia que ele não havia se convertido. Ele era mulherengo, estava sempre atrás das moças, não sei o quê. Mas ele foi e se apresentou no conselho para ser recebido. Então o pastor que sabia fez uma pergunta para ele assim: Camilo, você está andando e vê uma moça bonita na sua frente, o que é que você faz? O que você vai fazer como crente? O que você faz? Aí ele respondeu assim: eu boto a mão assim, pastor, e digo: quieta, Camilo. Aí o pastor: não, Camilo, você não é assim. Você não se converteu. Não é esse esforço, quieta, Camilo. Não é. O crente, naturalmente, vê, está lá, é uma tentação, mas você vai ser direcionado pelo Espírito Santo a naturalmente não ficar aprisionado por qualquer pensamento ou coisa. Naturalmente você vai agir, você não vai fazer um esforço danado, quieta, Camilo. Não, porque a lei do Espírito e vida é a conversão, que o Espírito Santo coloca essa lei no coração e faz com que você, então, naturalmente ande no Espírito. O que não é natural, o que é exceção, é cair, é pecar. Mas o natural é dominar o pecado e não ser dominado por ele. E isso não é pelo esforço. Se está precisando fazer esforço, então não tem a lei do Espírito e vida. Você está dominado pela lei do pecado e da morte. E tem muito crente tentando viver a vida cristã no esforço, como Camilo. É difícil, como se estivesse querendo voar. Falta alguma coisa. Porque o Espírito Santo faz a diferença. Ele coloca esta lei, chamada lei do Espírito e vida. Isto é conversão, isto é o sobrenatural operado pelo Espírito Santo. E tem a ver, como já ensinamos, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. A gente tem batido nisso, que é o que nos liberta do jugo do pecado. Tem muito crente ainda assim. Satanás bota uma coleira
E domina, faz isso. Eu sou crente, faça, estou mandando. Tá bom, e faz. E vive nesse sobe e desce, levanta, cai. E vive uma vida cristã, assim, medíocre, derrotada. E Satanás triunfando. Então, não pode ser assim. Alguma coisa está errada. Falta novo nascimento. Falta o Espírito Santo realizar a sua obra e implantar a lei de espírito e vida. Mas como é isso? É claro que você precisa buscar a Deus em oração. Se você aprendeu do Evangelho, das coisas de Deus e tudo, sabe que Cristo morreu por você, sabe que é preciso considerar-se morto para o pecado, vivo para Deus, mas não está experimentando isso na sua vida, então você tem que parar, orar e começar a buscar Deus. E dizer, Senhor, está faltando novo nascimento. Pode ter 40 anos de vida cristã, você tem que parar e dizer, não está certo. Eu não quero viver algo aquém daquilo que o Senhor está dizendo que está disponibilizado para mim no poder do teu Espírito. Eu não quero ser um crente carnal, vivendo na carne, eu não quero continuar assim. Eu quero andar no Espírito, eu quero ser um crente espiritual. Como diz aqui, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá em Gálatas, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Né? Então, é fé, crer mesmo que Cristo não morreu em vão e suplicar que o Espírito Santo, né, pedir a Deus que o Espírito Santo opere no seu coração, uma mudança, uma convicção, uma conversão. Porque, veja, continuando, ele vai dizer, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, Deus sabia e viu que nós não tínhamos qualquer condição, tendo a nossa carne enfermiça por causa do pecado, que nós pudéssemos fazer o que era necessário. Ele enviou seu Filho, que assumiu a nossa condição carnal, não pecaminosa, porque tem gente que pensa que, porque está escrito aqui, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, pensa que Cristo pecou ou tenha pecado. Não, de maneira nenhuma. Ele tomou a nossa carne na condição de consequências do pecado. Vamos ver se a gente faz a diferença. Por exemplo, Adão antes de pecar, a carne era uma. Adão depois de pecar, sua carne era outra. Em que sentido? Em sentido de que com o pecado ele sofreu, sentiu dor, machucaduras, coisas assim que são consequências da condição de pecado que foi dada ao mundo, imposta ao mundo pelo pecado de Adão. Então, Cristo não assumiu uma carne de Adão antes de pecar, mas uma carne que, na condição de pecar.
por isso que a nossa confissão fala que ele se encarnou, tomando a nossa carne, a nossa semelhança, com suas enfermidades. Usa essa expressão, a confissão de fé, suas enfermidades, que não quer necessariamente dizer doença, porque nós não temos registro nenhum de que Cristo tenha tido resfriado ou tenha ficado doente. Nós não temos. Mas ele cansava, você estava lá no poço cansado, ficou lá cansado, né? Machucava, doía, saía sangue, certamente deu martelada no dedo na carpintaria do pai, doeu para chuva. A condição de carne nessa condição, depois do pecado, mas não em pecado. Cristo nunca pecou. Não, qualquer pecado, jamais. A Bíblia fala isso. Mas Deus fez isso, Cristo veio e se sujeitou a isso para condenar o pecado, não para pecar. Então, a encarnação dele foi numa carne sujeita às condições que o pecado estabeleceu, que podia morrer, por isso ele morreu. Mas para condenar o pecado e não para pecar. Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Por quê? Porque mesmo na condição de uma carne enfraquecida por causa do pecado, ele venceu o pecado. Ele obedeceu perfeitamente à lei. Porque senão você dizia, não, Cristo fez isso, mas ele era o último Adão, então ele estava na condição de Adão antes de pecar, e você... Não, ele estava na sua condição. Mesmo assim, ele venceu o pecado. Não pecou. Obedeceu perfeitamente à lei. Venceu Satanás. Como homem. É muito interessante se você estudar a tentação de Satanás. Satanás queria que ele o enfrentasse como filho de Deus, como Deus. Fez de tudo para que ele fizesse alguma coisa errada como Deus. Não, contrário. Como homem. O interesse de Satanás era que, ao contrário, que ele pecasse como homem. Mas ele não pecou. Ele venceu Satanás como homem. Ele estava morto de fome. Então, se você transformar essas pedras em pães, quer dizer, você faz o seguinte, você transforma essas pedras em pães para satisfazer a sua fome de homem. Né? Então, ele estaria cedendo, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Nem só de pão viverá o homem. Não é viverá Deus, viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Então, ele foi vencendo todas as tentações que Satanás queria que ele pecasse como homem. E ele não pecou. Então, venceu por nós, nessa condição. E tem, portanto, o poder de nos socorrer quando somos tentados. Porque ele venceu na nossa condição. Então, diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne,
Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E veja que ele está condenando aqui o crente carnal. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é crente. Todo crente tem o Espírito Santo. Necessariamente tem o Espírito Santo, que vai operar nele este milagre, que é um milagre vivificador. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, mas não podemos, por nós mesmos, fazer nada sem o Espírito Santo operando em nós. Veja o verso 11, é o verso fundamental, chave nesse capítulo todo, que é o capítulo da vitória, o capítulo 8, que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Quem é o Espírito que ressuscitou? O Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará. Olha essa palavra. Vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que trunfo, que coisa extraordinária. Quer dizer, eu não posso nem levantar meu braço. Não posso. Não posso cumprir lei alguma, nada. Mas o Espírito Santo, habitando em mim e me vivificando, então eu posso, ele me vivificou, ele me deu vida, me vivificou, esse é o trunfo, eu posso, pelo Espírito Santo, eu posso obedecer a Deus, cumprir seus mandamentos, andar no Espírito e andar vitoriosamente. Eu posso resistir Satanás, eu posso dizer não para ele, no Espírito. Nada de coleira mais, nananina, não. O seu lugar não é segurando a coleira no meu pescoço, o seu lugar é debaixo do meu pé, e o meu pé no seu pescoço, porque o Espírito de Deus está em mim. Mudou, inverteu. E tudo isso pelo que Cristo fez. Ele derrotou o diabo. Olha, a expressão, voltando lá para 2 Coríntios, Colossenses, no capítulo 2, veja a vitória de Cristo aqui, que você tem que considerar, que isso foi feito por você. Ele cancelou o escrito de dívida, né, verso 14, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, em outras traduções, à vergonha, triunfando deles na cruz. Isso é grandiosíssimo. Satanás perdeu a força. É claro, ele é terrível. Ele é um anjo fortíssimo. É grande o poder de Satanás. Mas, depois que Cristo triunfou dele na cruz, e por nós,
Cristo derrotou, o destronou, veja assim, despojando, despojar de autoridade, acabou, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, triunfando deles na cruz, por nós, para nós. Por isso, nós precisamos crer nisso e entender o que é que a palavra de Deus diz lá em 1 João 5,18, se não me engano. Vamos ver se é a velhinha. 5,18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, e falando de Cristo, aquele que nasceu de Deus o guarda. Guarda os que são nascidos de Deus. Cristo guarda os que são nasceu de Deus, porque ele se encarnou e tudo, né? Nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Então, Cristo nos guarda. Cristo destronou Satanás e nos deu esta condição. E Satanás não pode nos tocar mais. Não pode. E aí diz Tiago, você está sendo tentado, ele está rodeando, buscando ocasião de tragar. Ele está por aí. Mas resistiu na fé e ele fugirá de vós. Imagine o diabo fugindo, saindo correndo. Que poder você tem? Nenhum, mas o poder de Cristo está com você. Cristo lhe deu, pelo Espírito Santo. Então, acabou. Ele tem que fugir. Resistiu na fé. Às vezes a luta é ranhida. Lá no Peregrino, ele vai lutar com Napoleão, com a armadura, né, ali, com a espada. E é luta mesmo dura. Mas ele pega a espada do Espírito, tchau. E ele vence a luta contra Napoleão. E a palavra de Deus diz para nós nos revestirmos da armadura e enfrentar Satanás. Então, veja que o Espírito de Cristo em nós nos vivifica, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha, pense um pouco na ressurreição de Cristo. Pense que ele estava sujeito à morte, ele quis se sujeitar à morte, por um tempo ele ficou sujeito, o seu corpo ficou na sepultura, sujeito à morte. Agora, imagine as potestades todas do inferno para segurá-lo ali, naquela condição. Todo o poder do inferno que se podia reunir para segurá-lo ali, agrilhoá-lo naquela condição. Mas o Espírito, poder do Espírito Santo, o ressuscitou. Com poder. Houve uma manifestação de poder extraordinária da parte do Espírito Santo. As cadeias e os grilhões foram quebrados. E Cristo saiu redivivo, triunfando sobre todo o poder do inferno, quebrando os grilhões da morte e a própria morte, vencendo a própria morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então, esse Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ninguém é mais poderoso do que Deus e do que o seu Espírito. Ele derrotou as hostes infernais, levantou o seu Filho da morte, ressuscitou. Se habita em nós este Espírito, é o mesmo. Ele vivificará também vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Então, é um ato glorioso de poder.
A nova vida e a vida em Cristo é uma vida que envolve um poder extraordinário de Deus operando em nós. Não é você, não é a sua força, mas é o poder do Espírito que habita em você, que é imenso. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está em você e lhe vivifica, lhe dando condições de você andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Andar vitoriosamente e não derrotado. Você veja, o capítulo 8 é um capítulo, então, que projeta e acena como uma vitória extraordinária para os crentes, os filhos de Deus e as filhas de Deus, para viverem nesse mundo com todo antagonismo, tudo que há de contra, e todo o poder do inferno, e mesmo assim, viver vitoriosamente. E Satanás nem tocar pode. É assim você vencer Satanás e a sua própria carne, sua natureza corrupta, que você continua com ela até o fim e vai ter que lutar contra ela. Mas no poder do Espírito você consegue, você vence. O capítulo 8, portanto, é o capítulo de esperança, é o capítulo que nos anima, é um capítulo que nos enche de gozo, de esperança, de força. Você precisa crer nisso, de todo o coração. E buscar isto. Buscar. Entender que você não pode por você mesmo. Então busque, ore, e Senhor, eu quero andar no Espírito e quero viver vitoriosamente. Eu não quero de forma nenhuma aceitar que o diabo e que o pecado domine sobre mim, porque Cristo morreu. Então, as consequências da morte de Cristo têm que ser gloriosas. Eu lembro de um presbítero que dava estudo bíblico sobre o novo nascimento, e ele falava uma coisa interessante. Ele dizia assim: o cataclismo, o terremoto, geralmente acontece porque são pedras tectônicas enormes, pedras do tamanho de uma cidade. E elas, então, se movem lá na crosta, elas se movem. Ao se ajustarem aquelas pedras ali, um pouquinho que se ajuste, treme aqui e dá o terremoto. Então, tão grande é a causa, tão grande será o efeito. E ele diz a mesma coisa. Não foi pequeno o que aconteceu com Cristo. Encarnação, vida, morte, ressurreição, tudo isso é maior que o mundo. É algo tão extraordinário e glorioso que Deus realizou. E o efeito disso tem que ser glorioso. Não pode ser uma vidinha medíocre e dominada por prática de pecado e por Satanás. Não! Não! Porque o efeito tem que ser glorioso. E aqui está dizendo que é o mesmo Espírito que fez aquilo, que agora aplica isso no nosso coração para que possamos viver vitoriosamente. Então, eu quero passar isto para os irmãos. Não é pela força. Não adianta você dizer, ele disse que é glorioso, que é para andar no Espírito e tal, e você então vai fazer todo o esforço agora para fazer isso. Não. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Que foi feito, foi isso aqui. Que está dizendo que pelo Espírito Santo que você vai experimentar é uma vida gloriosa, vitoriosa, não dominada pela carne, pelo pecado, mas uma vida de vitória que glorifique
a Deus, que honre e dignifique a Cristo e a sua obra. Porque, meus irmãos, nós vamos dizer o que é a obra de Cristo na nossa vida. O triste é a pessoa chegar e dizer, é isso aí que é o resultado da obra de Cristo, morte, ressurreição, essa vidinha que você está levando, em prática de pecado escandalosa, mau testemunho, vergonhosa. Não. Que é isso? Nós temos que viver de um modo que as pessoas vejam que diferença é essa? O que há com essa pessoa? Que glória tem que faz com que essa pessoa haja desta forma? Tem alguma coisa diferente. E ele vai ver o que é de diferente. A cruz de Cristo. Cristo, a sua cruz, seu Espírito habitando em mim, é Deus. E então, isso honra, dignifica a cruz, a obra de Cristo. Esse é o testemunho que a igreja tem que dar. E que, infelizmente, odiernamente, não está fazendo. Essa é a razão porque a gente prega e as pessoas não querem, não estão interessadas. Nós ouvimos que 30% da população do Brasil se diz evangélica. Isso é uma tristeza. Não, 30%, isso é uma maravilha. Não, é tristeza. As pessoas que olham para lá fora, 30% da população do Brasil evangélica, isso é um avivamento. Que avivamento? Uma tristeza. Porque é uma vergonha, não vemos diferença alguma, não vemos nada. Olha, eu li num livro que 1% da população de certa cidade que experimenta um avivamento, algo verdadeiramente de Deus, 1%, vai fazer uma influência, vai sacudir aquela nação. 1%. Nós temos 30%, só piora. A gente não vê melhor alguma. Não há influência nenhuma. Pelo contrário, escândalo. Né? Uma coisa horrível a gente ouvir pastores envolvidos com falcatruas. Meu Deus! Então, bancada evangélica, sei lá, confusão. Não está certo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa cuidar do seu remanescente, operar de forma gloriosa e poderosa o que está nas Escrituras, por sua graça, através do seu Espírito Santo e da pregação da palavra de Deus, fiel. E que essa pregação não volte vazia, que o Espírito Santo opere um arrependimento verdadeiro, um quebrantamento, um confronto, que as pessoas saiam tristes consigo mesmo, dizendo, não está bom, algo precisa acontecer, Deus tem misericórdia de mim, eu não quero estar com os que são hipócritas, que usam o teu nome, falam o teu nome, dizem que são crentes e vivem uma vida vendida às paixões e à prática de pecado. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, bote a boca no pó, talvez haja esperança. Então, se o povo se humilhar e orar, e se converter do seu mau caminho, dos seus pecados, eu ouvirei os céus. Perdoarei os seus pecados. Sararei sua terra. Uma visitação de Deus. Uma mudança. Eu tenho esperança de que isto aconteça antes que Cristo volte, antes, na verdade, que a apostasia chegue. Porque a Bíblia fala de uma apostasia tão grande que Cristo, quando vier, achará porventura fé na terra, diz o texto. É uma apostasia tão grande que a igreja vai perder sua força totalmente e vai ser extinta institucionalmente. Haverá poucos crentes escondidos,
E isso vai acontecer. E o anticristo vai aparecer e dominar. Mas antes disso, eu creio num avivamento verdadeiro. Primeiro, numa reforma. Porque não adianta nada avivamento se as pessoas estão com doutrinas erradas, falsas e mentirosas, como está aí. Primeiro tem que haver uma reforma, voltar para as Escrituras, voltar para o verdadeiro evangelho, abominar esse evangelho falso, sintético, criado pelos homens. E voltar para o verdadeiro evangelho. E então Deus visitará o seu povo com graça e poder do seu Espírito, um grande avivamento. Os judeus eleitos serão convertidos e serão reenxertados na oliveira, irão para a igreja. Não é um novo Israel. No Israel só existe um, que é a igreja. Eles vêm para o Israel verdadeiro. Eles vão ressuscitar, se converter em Cristo, reconhecer aqueles a quem traspassaram, se converter e serão batizados no corpo de Cristo, reenxertados na oliveira. Então, sabe a expressão que tem lá em Romanos 11:15? Haverá vida dentre os mortos. Se a rejeição deles foi bênção para o mundo, o que será o seu reenxerto, senão vida dentre os mortos? Um avivamento que virá para se chegar à plenitude dos gentios, o último eleito entre os gentios seja convertido, se complete o número exato daqueles que Deus escolheu, e então virá o fim. E Deus tenha misericórdia e nos guarde, nos abençoe, e você esteja incluído nestes, pela graça, misericórdia de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração e possa levar você a buscar. Eu sei que os eleitos vão fazer isso. Vão fazer. Deus me trouxe aqui, Ele tem um propósito. E a palavra de Deus, se é verdade, se eu estou sendo fiel ao que está escrito aqui, a palavra de Deus, aquilo que é prometido, você não vai se conformar enquanto não experimentar isso aqui. Vai orar, vai buscar de Deus. Não vai viver a vida cristã de Camilo, não. Vai viver a vida cristã vitoriosa no Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos isso aqui. Como é que está escrito na palavra de Deus? Uma promessa tão grandiosa, um capítulo 8, um capítulo tão glorioso que nem falamos tudo. Tão glorioso, com uma promessa tão gloriosa de vida cristã abundante, rica, vitoriosa, santa, andando no Espírito, não na carne, pelo poder do Espírito que coloca em nós aquele Espírito de vida, lei do Espírito de vida. Está prometido que Ele faria isso. E como é que não vamos experimentar isso? Não, Senhor, não. Nós queremos e nós imploramos e nós insistimos e rogamos em nome de Jesus. Ó Senhor, eu sei que o que o Senhor mais quer é que a obra de Cristo não tenha sido em vão, mas que produza aquilo que o Senhor designou desde a eternidade. Uma recriação dos eleitos em Cristo Jesus, para uma vida vitoriosa, poderosa, gloriosa, santa, que glorifique o teu nome, dignifique Cristo e a sua cruz. Então tem misericórdia, Senhor. Opera isso em nós rogamos, e não vamos descansar enquanto o Senhor não fizer isso.
Nós não queremos obrigar o Senhor a nada, mas pelo menos lutar como Jacó. E vai agarrar o Senhor e dizer: não te deixarei enquanto não me abençoares. Concede, Senhor, esta tenacidade, este espírito, que o Senhor se agrada disso, para que te busquemos até que o Senhor, lá do alto, venha nos abençoar. Faz isto, Senhor, tem misericórdia, clamamos em nome de Jesus e para a glória dele, nosso Salvador, que não morreu em vão. Amém.